Olá pessoal, nosso assunto da semana é o estudo das membranas celulares, parte 1. Hoje nós vamos analisar a parede celular ou membrana esquelética. Esse tipo de membrana é encontrada em células vegetais, tipicamente, muitos fungos, alguns protozoários e bactérias. Não existe parede celular em células animais. O segundo tipo de membrana é a membrana plasmática, também conhecida como plasmalema. Esta é uma membrana viva, presente em todas as células, independente da espécie. Bom, vamos começar o nosso estudo pela análise da parede celular dos vegetais. Repare a foto, uma célula de um vegetal chamado Elodea, que é um vegetal aquático. Olha a parede celular como é espessa. Portanto, envolve a célula. E esta parede nós vamos analisar como sendo uma estrutura extremamente rígida, espessa, grossa, um envoltório normalmente externo e que tem determinada composição. Bom, que composição é essa? Inicialmente, microfibrilas de celulose. Celulose é aquele polissacarídeo produzido na fotossíntese pelos cloroplastos que estão aqui em verde e depositada aqui pelo lado externo, portanto, formando uma membrana de alta resistência. Portanto, longas fibras resistentes que se mantêm unidas por uma densa matriz. Bom, a matriz que une as fibras é feita de glicoproteínas, uma associação de proteína e carboidratos. Também existe um derivado da celulose, denominado hemicelulose. É uma associação de polissacarídeos, carboidratos complexos, com a própria celulose. Portanto, essa hemicelulose tem o papel de dar uma textura mais rígida à parede celular. E, além disso, um carboidrato denominado pectina, ou pectato de cálcio, que compõe 30% da parede primária da parede celular e determina exclusivamente sua porosidade. Então, repare a composição química de uma parede celular. Fibras de celulose, glicoproteína juntando tudo, derivados denominados hemicelulose e ainda um outro carboidrato chamado pectina. É uma parede de composição complexa, mas o principal componente químico que entra na formação de todos esses elementos é a molécula de glicose. Repare um desenho de uma célula onde a parede celular foi recortada. Ampliando o pedacinho da parede, você tem aqui moléculas de pectina, né? Pectina aqui fazendo a união das fibras maiores. Glicoproteínas são fibras maiores que compõem a matriz também, altamente resistentes, funcionam como uma cola de união das fibras. A fibra laranja é exatamente a fibra de celulose, que pode ser ampliada aqui em milhares de moléculas, né, em forma de fibras. E além da hemicelulose, que está aqui desenhada em azul. Portanto, é um esquema de desenho, não é precisamente a estrutura de uma parede celular, mas é uma representação das estruturas, dos componentes químicos dessa parede. Bom, a parede celular se apresenta em duas camadas. Inicialmente, nas células jovens, uma camada fina se forma, muito flexível e denominada parede primária. Essa camada é flexível por este motivo, então a célula pode crescer e aumentar de tamanho, porque a membrana se dilata. Em células adultas, além da parede primária, surge uma parede secundária. Portanto, forma-se uma segunda camada grossa, resistente, que é a parede secundária. Essa parede secundária está aqui representada, aliás, as duas paredes, olha só. A lamela média no meio, em preto, né? Logo depois vem a membrana plasmática, que não está aqui o nome. Logo em seguida, esta camada mais grossa, que é a parede celular primária, e depois toda essa extensão aqui, mais grossa, que eu dividi em três partes. A parede celular secundária, dividida em três partes como? Repare só, a parede primária e a parede secundária. A célula é essa estrutura verde com o núcleo aqui dentro. Portanto, parede secundária, primeira camada, segunda camada, terceira camada. Portanto, é uma estrutura que dá uma resistência e determina a forma da célula vegetal com grande eficiência. Repare algumas células vegetais vizinhas e a parede celular entre elas é extremamente espessa. A junção das duas paredes celulares com a lamela média no meio, separando uma parede da outra.
Bom, já a membrana plasmática, aqui eu tenho hemácias sanguíneas do nosso sangue, cortando um pedacinho da hemácia e ampliando esse corte, nós notamos aqui a membrana plasmática, isolando o meio externo do meio interno citoplasmático. Poder de aumento de 240 mil vezes. Repare que a membrana plasmática é extremamente fina, delgada, transparente, muito fina. Aqui eu tenho um conceito, ó, película muito fina, totalmente porosa, maleável, que se dobra com facilidade, transparente, por ser muito fina, se torna transparente, que mede aproximadamente 75 angstroms de espessura, e esta membrana envolve toda a estrutura celular. Não existe célula viva sem membrana plasmática. Para que serve essa membrana? Bom, em primeiro lugar, proteção. Proteção contra agentes externos. Né? Protege o material interno do citoplasma contra fenômenos que possam acontecer provenientes do meio externo. Também serve, em alguns casos, como o nosso tecido epitelial, células são fortemente unidas através das membranas. Então, a membrana plasmática se associa à membrana de outra célula vizinha, fazendo a união entre elas. É a membrana plasmática também que limita o espaço celular, claro que isolando o meio interno e o meio externo. E esta membrana, por ser porosa, está aqui completamente porosa, permite ou não a entrada e a saída de determinadas substâncias. Entra aquilo que a célula deseja, sai aquilo que a célula não deseja mais. Portanto, há uma espécie de seleção do material que entra e sai da célula. É a membrana plasmática, coisa que a parede celular não faz. Vamos analisar melhor de que é feita esta membrana plasmática. A composição química básica é lipoproteica, sendo que em alguns livros mais atuais você encontra também o carboidrato como um componente da membrana plasmática. Porém, essa é a composição básica. Lipídio, lipo, está aqui o principal lipídio da membrana plasmática, que é uma molécula denominada fosfolipídio, por ter radicais do tipo fosfato associados à área do lipídio. Bom, o lipídio é uma gordura, portanto, a área que tem fosfato associado aqui, a gente chama de cabeça hidrofílica por ter afinidade à água. A cauda dupla do fosfolipídio, você pode ver aqui os dois filamentos, é uma cauda, na verdade, hidrofóbica. Fobia, medo de água ao pé da letra, significa que essa cauda não se liga à molécula de água. O que são fosfolipídios exatamente? Bom, estas moléculas são lipídios compostos, associação de lipídio com o sal mineral fosfato, e que forma esse tipo de estrutura que vai compor uma bicamada. Camada dupla de moléculas desse tipo compõe a estrutura da membrana plasmática. Então, a estrutura básica atuando como barreira à passagem de moléculas que se dissolvem em água, hidrossolúveis. Vou te mostrar daqui a pouco essa arrumação de moléculas. Bom, a membrana plasmática dos animais também possui, além dos fosfolipídios e das proteínas, também possui a molécula de colesterol. É o colesterol considerado nocivo em algumas situações, quando em excesso, mas necessário para a formação de hormônios sexuais e basicamente de membranas celulares. Bom, os anéis rígidos e planos desses esteroides dão uma menor mobilidade e torna a bicamada menos fluida, ou seja, o colesterol dá uma densidade maior à membrana, impedindo que essa membrana se torne uma película fluida demais, líquida, tendendo a líquida para se desmanchar facilmente. Quem são os principais fosfolipídios da membrana plasmática? Não precisa decorar os termos, mas fosfatidilcolina, esfingomielina, fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina são os principais tipos de fosfolipídios da membrana plasmática. Mergulhados nessas camadas de fosfolipídio, repare aqui as bolinhas alaranjadas, são as moléculas de fosfolipídio, que se combinam em dupla camada, uma camada com a cabeça para baixo e uma camada com a cabeça para cima. Então, a verdade é que tem água do lado de fora e tem água do lado de dentro da membrana. Portanto, as moléculas de lipídio, como só a cabeça tem afinidade com a água, então tem que ter uma cabeça voltada para a água externa, tem que ter uma cabeça de lipídio voltado para a água interna do citoplasma. Por isso os lipídios se organizam em duas camadas, a virada para fora
e a virada para dentro. Bom, mergulhados no meio dos lipídios, você encontra proteínas, não só pelo meio, mas como na superfície externa e interna também, que aqui não estão ilustradas, não podem ser vistas. Proteínas são responsáveis pela maioria das funções da membrana plasmática. Repare aqui, as bolinhas representam proteínas. E estas proteínas têm como função: primeiro, algumas atuam como receptores químicos, se combinam com mensagens químicas, com substâncias químicas provenientes de outras células ou do meio externo. Uma proteína receptora. Algumas proteínas atuam como enzimas. A enzima a gente sabe que é um catalisador de reações químicas, então transforma moléculas em outros tipos de moléculas. Geralmente moléculas são degradadas por ação de enzimas, como um exemplo de ação. Outras proteínas funcionam como transportadoras ou carreadoras de moléculas. Repare, essa proteína possui um canal interno. A proteína canal pega um soluto, uma substância pelo lado de fora, caso tenha afinidade com ela, e transfere para o outro lado da membrana. Desta forma, a célula consegue controlar o que entra e o que pode sair do citoplasma para o meio externo. Então, a terceira função da proteína de membrana pode funcionar como transportadora de moléculas. As principais transportadoras nós denominamos permeases. Algumas proteínas ainda fazem a união e dão resistência à membrana plasmática. Não estão ilustradas aqui. Repare aqui, molécula de adesão celular. Aqui é uma proteína da membrana desta célula de baixo. Aqui é outra proteína da membrana de uma célula aqui em cima. Então, a adesão, unindo uma célula a outra, pode ocorrer através da junção de proteínas de adesão. Portanto, existem muitos tipos de proteínas e cada tipo de célula tem em suas membranas proteínas específicas a depender do que a célula necessite. Então, repare a composição química de uma membrana. Ela tem dupla camada de fosfolipídios e moléculas de proteínas mergulhadas atravessando de um lado para o outro a membrana plasmática, podendo estar só do lado de fora ou só do lado de dentro também. Bom, vamos analisar aqui agora a estrutura de uma membrana plasmática. Existem dois modelos propostos. Um primeiro modelo, chamado modelo do sanduíche, proposto por Dawson e Danieli em 1935. Este modelo consiste em dupla camada de proteínas, que é representada aqui no exemplo em rosa, por dentro e por fora, e envolvendo dupla camada de lipídios. Repare a estrutura do fosfolipídio: a cabeça hidrofílica, a cauda hidrofóbica voltada para dentro, os lipídios dispostos em dupla camada e uma camada de proteína por cima, uma camada de proteína por baixo. Isso aqui é como se fosse a estrutura de um sanduíche. A proteína é o pão e o lipídio é um recheio duplo, não é? Um queijo e presunto, por exemplo. Portanto, este modelo foi, vamos dizer assim, apresentado em 1935 e ficou até a década de 70, em 1970, aceito como possível modelo de organização de moléculas formadoras da membrana plasmática. Então, duas camadas de fosfolipídios envolvidos por duas camadas de proteína. A verdade é que esse modelo não foi confirmado, ou seja, a estrutura de membrana não é essa exatamente. Então, por que a gente fala desse modelo? Porque foi o primeiro proposto na década de 30 e ficou até a década de 70 se imaginando que esse seria o modelo de membrana. Porém, aqui eu tenho fosfolipídio, molécula de colesterol e proteína, né? São os componentes básicos. O modelo atual, que é exatamente o modelo do mosaico fluido, proposto por dois pesquisadores, Singer e Nicholson, em 1972. Os dois caras aqui acharam que aquele modelo do sanduíche estava muito mal explicado. Resolveram testar. A partir dos testes, chegaram à conclusão de que a arrumação das moléculas não era aquela, e sim esta, representada aqui. Dupla camada de lipídios, como você pode ver em azul, um fosfolipídio voltado para um lado, um fosfolipídio voltado para o outro. Dupla camada de fosfolipídios, isso foi provado, e as proteínas, ao invés de formarem uma camada por cima e uma camada por baixo, Singer e Nicholson
descobriram que as proteínas não são formadas daquela maneira, não estão organizadas daquela maneira, e sim mergulhadas no meio dos lipídios. Repare aqui uma proteína pelo lado externo, uma proteína intrínseca pelo lado interno, uma proteína integral atravessando de um lado para o outro, uma proteína de canal, tá vendo? Atravessando de um lado para o outro, podendo transferir moléculas. Então existem muitos tipos de proteínas. Nesta proteína aqui você nota que se apresenta mergulhada atravessando as moléculas de lipídio. Como é que eles testaram isso? Bom, testes com enzimas e com aquecimento. Você se lembra que quando se aquece uma proteína acima de 45 graus, a proteína se desnatura, quebram-se as ligações peptídicas entre os aminoácidos e as proteínas se deformam. Então, a ideia de Dawson e Danieli foi o seguinte: se o modelo fosse esse, o verdadeiro, quando eu aquecesse uma célula, um protozoário, uma bactéria, uma célula com membrana plasmática, toda a proteína da superfície deveria se deformar. Não foi o observado na prática. Na verdade, o que aconteceu foi que alguns pontos na superfície da membrana apareceram desnaturados e outros não, o que levou à conclusão de que existiam algumas proteínas espalhadas no meio dos lipídios. Então, esses pontos de proteínas se desnaturaram, mas a região dos fosfolipídios não. Então, alguns testes com enzimas e aquecimento provaram que a arrumação não era do modelo do sanduíche, e sim o modelo atual, considerado hoje o verdadeiro, o modelo chamado de mosaico fluido. Devido à textura fluida dos fosfolipídios, a estrutura se organiza como um mosaico. O que é isso? É uma peça grande formada pelo encaixe de peças menores. Repare. Todo mundo já viu um vitral em mosaico, aqueles vitrais de igreja, onde se desenha com pedacinhos de vidros coloridos. Então, uma peça grande, que tem uma forma definida, formada pelo encaixe de peças menores. É um mosaico. Portanto, a membrana plasmática recebeu, o modelo de membrana recebeu o nome de mosaico fluido por este motivo. E esta é a estrutura atual, considerada verdadeira, para a membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática tem algumas propriedades que são importantíssimas. Primeiro, elasticidade. O que dá elasticidade à membrana plasmática é exatamente a presença de proteínas. Proteínas como o colágeno, a elastina e outras presentes na estrutura da membrana dão uma excelente capacidade elástica. Quando a célula absorve água e aumenta de volume, há uma certa necessidade de distensão da membrana. Segunda propriedade seria a capacidade de regeneração. Para pequenas rupturas, quando a membrana é perfurada, pequenas perfurações, as ligações químicas entre os fosfolipídios se refazem com facilidade. Então a membrana tem uma excelente capacidade de regeneração, mas repare que isso é para uma pequena ruptura. Se for uma grande lesão, a membrana não consegue regenerar, o material citoplasmático vaza e a célula acaba entrando em degradação. Terceira propriedade é a resistência elétrica. Os lipídios são excelentes isolantes térmicos e isolantes elétricos. Então, na verdade, a membrana plasmática tem uma boa resistência elétrica, devido à presença desses lipídios que são ótimos isolantes. Quarta propriedade seria a tensão superficial. O que é a tensão superficial? É a força de união entre as moléculas de lipídio, e essa força é pequena. Então, facilmente, moléculas como outros lipídios, gorduras, óleos e outros, podem atravessar a membrana com facilidade, porque a tensão superficial, ou seja, a força de união entre as moléculas de lipídio, é bem baixa. A última propriedade é uma das mais importantes. Se fala que a membrana apresenta permeabilidade seletiva. A depender do tipo de proteína incrustada na membrana, a depender do tamanho dos poros da membrana e a depender do tipo de partícula que vai atravessar a membrana pode permitir ou não a passagem da substância. Então, repare, a membrana seleciona tudo que entra ou sai da célula, dependendo do tamanho da molécula e de sua afinidade química com essa molécula. Então, existe sim um poder de seleção do que vai entrar e do que vai sair. Cada célula tem um controle diferente. Ou melhor, cada célula de cada tecido apresenta proteínas diferentes em suas membranas. E essa capacidade de seleção pode diferir de uma célula para outra. São as propriedades mais importantes da membrana plasmática. Esta primeira aula, você viu a estrutura, a composição e algumas propriedades da membrana. Estude sempre,
Um abraço e até a próxima.